Bom dia, Felipe. Professor, alguns assuntos da economia que andam nos preocupando. Primeiro, essa questão aí do partido da presidente da República estar pedindo a cabeça do ministro da Economia em um momento delicado da situação brasileira. Isso pode agravar ainda mais o quadro? O presidente diz que Levi fica. Olha, eu acho que isso é muito ruim, Felipe, porque um dos problemas que a gente tem hoje no país é a falta de rumo, né? Quer dizer, a gente precisa, como em qualquer situação, em qualquer organização, a gente tem que ter rumo, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Então foi feita uma escolha pela presidente Dilma lá no início do ano de mudar a política econômica do primeiro mandato dela, que foi um desastre. E o que está acontecendo é que tem gente querendo voltar, né? A boa parte do governo e do partido quer voltar à política econômica anterior. Eu acho que é um atraso, né? Quer dizer, você incentivar as pessoas a se endividar para consumir, né? Fazer com que o Estado gaste mais aumentando a dívida pública, pode até dar um suspiro de curto prazo, mas você aumenta o problema no momento seguinte, né? Quer dizer, a crise acaba se aprofundando mais ainda lá na frente. Acho que é uma má notícia. Quando o presidente do PT diz que está errada a política de contenção exagerada do crédito e afirma que a presidente está preocupada em manter empregos e ganhos de renda, na versão dele, ela deveria, na verdade, incentivar consumo com a injeção de crédito na economia a partir de mecanismos como flexibilização do compulsório dos bancos privados, aquele valor que são obrigados a reter como reserva. O Rui Falcão está propondo novamente uma bolha de consumo, é isso? É exatamente isso, né? O que a gente precisa hoje não é consumir mais, é investir mais, né? A gente precisa recuperar a confiança para que as empresas voltem a investir, voltem a aumentar a capacidade de produção. Acho que a gente tem que se dar conta que a gente fez excessos no passado. Quer dizer, foi exatamente esse tipo de política econômica de exacerbar o consumo, reduzir imposto para as pessoas comprarem carro, comprarem geladeira, etc. É bom na hora, mas isso tem que ser sustentável no longo prazo. Não adianta você criar uma bolha no qual todo mundo vai comprar durante 3, 4 meses, depois para durante 6, 8 meses e aí gera uma recessão lá na frente, né? Uhum. Professor, esta situação de novo da política interferindo na economia, né, pode levar a que as agências internacionais estão todas elas aí de olho, as que não reduziram, não colocaram o Brasil como mal pagador, como suspeita de mal pagador, estão a caminho disso. Né? O que pode gerar aí pela frente essa briga da política com a economia, a presidente tendo que resolver problemas internos do partido dela, que não consegue nem com o partido dela ter aí uma sustentação na área econômica? Como eu estava mencionando antes, Felipe, é um problema de falta de rumo, né? A presidente ela tem dois problemas. O primeiro problema é doméstico, é acertar se ela realmente vai querer dar poder ao ministro Levi para ele fazer o ajuste ou não. Já aí tem problemas, porque tem hora que ela deixa ele fazer alguma coisa, tem horas que ela breca ele, né? No episódio, por exemplo, do orçamento de 2016, isso ficou claro, onde a presidente não quis deixar que o ajuste no orçamento fosse forte, o governo mandou para o Congresso um orçamento deficitário e gerou a perda no grau de investimento lá pela Standard & Poor's. Então, primeiro é um problema doméstico, a presidente tem que comprar realmente o passe e as ideias do ministro Levi. Depois tem um segundo problema, que é vender isso no Congresso, né? Você conseguir passar no Congresso vamos dizer, as medidas que são necessárias para o ajuste fiscal, as medidas necessárias de contenção de gasto público que você precisa para fazer o ajuste fiscal. Então tem duas crises, vamos dizer assim, uma interna, que é a presidente fazer todo mundo no partido, no governo, andar na mesma direção, né, ter rumo, e a segunda, que é a briga, uma vez tendo rumo, é a briga no Congresso para aprovar esse programa que o governo está querendo implementar. Eu acho que o problema dela é que ela já em casa, né, já dentro dos muros, dentro do governo, ela já não age corretamente no sentido de de apresentar para o país um plano realmente de ajuste fiscal sério. Eu sou meio cético, eu acho que a gente vai acabar perdendo o grau de investimento daqui a 6 ou 8 meses numa outra agência, porque eu não vejo o país com rumo. Então a dívida pública vai continuar a aumentar, a gente vai continuar a empurrar com a barriga
né? Você lembra lá do Sarney, era o chamado Sim. feijão com arroz, né? Sim. Não faz nada para ver como é que, aonde que dá. E é um pouco isso que a gente está fazendo, que o ministro Levi está conseguindo, né, é impedir que as coisas piorem mais. Mas a gente não começou a melhorar o lado fiscal. Então nós vamos empurrar isso com a barriga até, de novo, perder mais um grau de investimentos daqui, talvez, meados do ano que vem. E aí a situação agrava ainda mais. E aí piora mais, né? Porque aí o dólar sobe mais, a inflação vai mais para cima. Tá certo. Bom, a questão do varejo, o senhor acompanha muitos números do varejo, os números do Rio Grande do Sul, a gente está com essa enchente Rio Grande do Sul afora, esse prejuízo atrás de prejuízo. Os números do Rio Grande do Sul vão piorar ainda mais esse ano. O ano que vem a gente tem uma situação aí de aumento de impostos a partir de 1º de janeiro. Vai complicar a nossa situação, os gaúchos ainda têm que ter uma outra percepção da crise? Eu acho que a gente tem 3 problemas, né? Um que eu acho que é de curto prazo, que é esse que você está dizendo aí da enchente, né? Isso vai causar um problema muito sério para muita gente, mas vamos torcer que isso passa, né? Daqui a mais uma semana, 2, não é possível que continue a chover assim eternamente. Isso vai passar e as pessoas vão começar a reconstruir aos poucos a sua vida. Mas eu acho que a gente tem 2 problemas sérios para o ano que vem. O primeiro, você mesmo mencionou, que é o aumento de ICMS. Quer dizer, isso vai acontecer o seguinte, a partir de janeiro vai subir a gasolina, vai subir o telefone, vai subir a energia elétrica, uma série de produtos que tiveram majoração de alíquota, isso é imediatamente repassado para o consumidor. Então, no caso dos combustíveis, da energia elétrica, do telecomunicações, a alíquota de ICMS, que era de 25%, passou para 30%. E para todos os produtos, no geral, que era de 17%, passou para 18%. Então, isso vai ter um impacto inflacionário, isso vai diminuir a nossa renda real, né, isso, nosso poder de compra, e isso vai atrapalhar todo mundo, o varejo, a produção e tal. Mas tem um outro problema que a chuva vem causando, que não é o problema para as famílias, que é o problema para a produção agrícola, né? Você sabe que a chuva já atrapalhou a safra de inverno aqui do estado, né? Então a safra de trigo vai ser bem pior do que se imaginava. O plantio do arroz está atrasado, né? Arroz gosta de água, mas não tanta água assim, está atrasado o início do plantio. Então aquilo que foi bom para o Rio Grande do Sul esse ano, que foi uma safra recorde, se o clima continuar ruim, isso vai atrapalhar a agropecuária gaúcha no ano que vem. E esse é um setor muito importante para a nossa economia, né? Então eu tenho esse lado negativo. Além do ICMS, né, a chuva tem esse duplo efeito negativo. Ele afeta as famílias, mas também afeta o lado da agricultura. Tá certo. China cresceu 6,9%. É um número fantástico para nós, para eles não, né? Mas o mundo estava esperando esse novo trimestre chinês aí. O que representa isso? Olha, isso está dentro do script, né? A China era um país que há algum tempo atrás crescia acima de 2 dígitos, crescia 11%, 12%. E ela vem desacelerando, saiu desses 11, 12 para 9, depois caiu para 8%, e agora se espera que feche em torno de 7% esse ano, e o ano que vem desacelere um pouco menos, um pouco mais, né? Então, a estimativa que tem aí do Fundo Monetário e do Banco Mundial para o crescimento da China no ano que vem é um pouco menor ainda. É aí da ordem de 6,5%, 6,4%. Mas ainda é bom, né? Quer dizer, se a gente tivesse crescendo nesse nível, a gente já está soltando foguete. Então, é natural que quanto maior seja a economia, mais difícil fazer ela crescer, né? Claro. Uma coisa é você crescer 10% se você tem... É que nem perder peso, né? Você está com 300 quilos, é fácil perder 10, 15, 20 quilos. Agora, você está com 60, 70 quilos, você não consegue perder 10, 20 quilos assim, porque é um percentual muito grande do total. Então, a economia chinesa, quando ela era pequena, era fácil crescer forte. Agora que ela já é a segunda maior economia do mundo, está começando a ficar mais difícil crescer naquela mesma taxa de antes. Então, isso, obviamente, afeta a gente, porque a gente vende muito para a China, vende commodity, vende minério de ferro, vende soja. Isso quer dizer que a gente vai continuar a vender, mas não vai crescer a exportação para a China no mesmo ritmo que ela crescia no passado. Não é que vai cair, mas vai crescer mais lentamente vão crescer mais lentamente as nossas vendas de produtos
exportados lá para a China. Professor, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado para você também, para todos os ouvintes. Vamos torcer para não chover hoje, né? É verdade, mas a previsão não é nada boa nesse sentido, não. Bom, aqui onde eu estou não está mal, deixa eu te falar. Aqui em Petrópolis tem sol. Eu estou torcendo para ficar assim o dia inteiro, né? Vamos lá. Obrigado aí. Tchau. Obrigado, Felipe. Um abraço.